Bom, eu sou Stephanie, sou brasileira do Piauí. Estou em Buenos Aires há 10 anos, cheguei em 2014, sou psicóloga de formação e psicanalista e trabalho com turismo para brasileiros em Buenos Aires desde quando eu cheguei aqui. Atualmente, além de trabalhar com turismo, eu também empreendi no ramo dos vinhos. Eu tenho um espaço onde eu recebo brasileiros e outros turistas de outras nacionalidades para que eles conheçam as delícias argentinas, não só os vinhos, mas também outros encantos da Argentina em forma de objeto, de arte, de souvenirs. A primeira pergunta é: por que Buenos Aires? Ou eu posso reformular como: por que você escolheu Adoro, vir porque para Buenos Buenos Aires? Aires? Não, porque Buenos Aires. Porque Buenos Aires, né? Primeiro que eu sou uma apaixonada pela América Latina. Meu sangue é latino-americano, como dizia Belchior. E devido à minha formação de psicanálise, de psicóloga, um dos locais que é muito famoso pela psicanálise, pela força da psicanálise, pela história da psicanálise, é Buenos Aires. Então, quando eu vim para turismo em 2010, a Buenos Aires, a conhecer Buenos Aires, eu ainda era uma estudante de psicologia e eu me apaixonei. A cada esquina que eu andava em Buenos Aires, eu me apaixonava, eu falava: aqui é meu lugar, aqui meu coração vibra, aqui eu sinto que algo me arrepia positivamente. E aí, além disso, os escritores psicanalistas que moravam aqui. Então, eu fui embora em 2010, lembro como se fosse hoje, eu subindo no avião, voltando para o Brasil, e eu falando: eu vou voltar, quando eu me formar, eu vou voltar, e eu vou morar. E assim foi dito e feito, eu me formei em 2014, em junho de 2014, e em julho de 2014, eu estava retornando para Buenos Aires, dessa vez para viver Buenos Aires como uma imigrante. A próxima pergunta é: e o que daquele momento que você chegou em Buenos Aires segue sendo especial? Que difícil, porque são 10 anos de relacionamento. Eu costumo brincar que eu e Buenos Aires é como um casamento, uma relação, é uma relação. É uma cidade, sim, mas é uma relação. Então tem seus altos, baixos, suas crises, seus momentos de amor, assim, a paixão avassaladora. Mas o que ainda me faz, assim, escolher Buenos Aires, acho que é mais ou menos essa a pergunta, né? É esse que show que a gente costuma falar aqui. Esse não sei o que é, mas algo assim que fala, que te pega assim e fala, mas só tem aqui. Até porque eu gosto muito de viajar, e eu priorizo muito viajar, é uma das minhas prioridades na vida é viajar. E de tantas cidades que eu já conheci no mundo, parece que em Buenos Aires eu encontro um pouquinho de cada uma. Então, cada cidade que eu vou e aí eu lembro de Buenos Aires e eu falo: eu tenho isso lá em Buenos Aires. Ou então, isso aqui é muito Buenos Aires. Então, eu sigo escolhendo porque aqui é como que se eu encontrasse esse mundo que eu gosto tanto de explorar em uma só cidade. E agora, o que você imaginava da cidade quando você estava pensando em vir, ou até quando você foi e decidiu voltar? Como você imaginava e que acabou sendo diferente dessa sua ideia, dessa sua imaginação sobre a cidade? O que eu imaginava foi diferente. Sendo bem sincera, eu acho que não foi diferente. Não, não é que eu me decepcionei, foi diferente para melhor. Uhum. Porque quando eu vim, eu não criei expectativas, eu já vim sabendo, né? E quando eu vim, aí isso daria para uma entrevista de dias. Mas
quando eu vim com bem trabalhada na realidade, né? Não é que eu vim já com tudo pronto, tudo maravilhoso aqui para você, né? Eu vim aberta. Eu vim aberta como imigrante, eu vim aberta como estrangeira e o que é uma estrangeira habitar um mundo novo. Então acho que isso me ajudou muito para que eu não me decepcionasse, eu não encontrasse tantas coisas diferentes, e sim que fossem encontros. Eu costumo falar que foram encontros. E os encontros nem sempre são bons, nem sempre são ruins, são encontros. Então eu acho que foi isso. Eu vim aberta, eu vim, e aí cada coisa, cada esquina que eu andava, para mim era um. Olha que interessante, olha que, o que que eu posso aprender com isso? Não foi legal, mas. Então não consigo assim, que foi diferente. Talvez eu imaginei até que eu fosse sofrer mais preconceitos ou que eu não fosse tão bem tratada. Pronto, aí tá um ponto. Eu achava que talvez eu não ia ser tão bem recebida. Eu achava que eu ia ser um pouco que excluída ou não ser bem recebida. E eu fui bem recebida. Eu escuto muito, infelizmente, de muitos brasileiros, de muitos imigrantes que não têm boas experiências com isso. Até mesmo turistas, né? E eu não tive essa experiência de não ser bem recebida. Talvez eu já vim pensando, eu posso não ser recebida, né? Eu não vim com a expectativa, as pessoas vão me adorar, as pessoas vão me receber super bem. Não, eu já vim, eu sou a estrangeira. Então isso talvez foi algo diferente, né? Eu fui bem acolhida aqui. Inclusive, tem uma pergunta que até hoje me fazem, né? Argentina, como te trata? Não, como que a Argentina te trata? Hoje, hoje está bem difícil o tratamento, depois de 10 anos. Mas quando eu cheguei, ou até mesmo ainda hoje, né? Ela segue ainda me dando carinhos. É, ela segue ainda me acariciando, assim, me cuidando de alguma forma. Acho que é isso. E aproveitando esse embalo, a próxima pergunta seria qual diferença cultural mais te chamou a atenção quando você chegou? Hum. Porque você veio, tem essas expectativas, né? Mas com certeza chegando aqui vindo do Brasil, que é um país que tem bastante diferença Sim. da Argentina em vários sentidos culturais, né? Qual foi esse choque para ti? Aqui estou num país diferente. A grande diferença cultural foi realmente o estilo de vida. O estilo de vida, para mim, foi uma grande diferença. A leitura, né? Você passar por cafés e sempre ter alguém lendo. Sempre você encontrar com alguém com o livro na mão. Isso para mim foi alucinante, assim, foi incrível. As pessoas concentradas em viverem os seus momentos, aqueles momentos, eu acho que é outra coisa cultural, elas querem viver aquele momento. Então eu estou ali, 20 graus, sai o sol, eu me deito na grama e eu estou vivendo aquilo. É aquilo que eu quero naquele momento, né? Coisas que eu não vejo no Brasil. A gente está muito querendo fazer tudo ao mesmo tempo, tudo muito rápido. É, Outra coisa que me chocou e que foi uma diferença que me veio na cabeça agora foi a questão paterna, digamos. Eu até levava isso para discussões em psicanálise, nos meus grupos de psicanálise. A presença do pai aqui, no sentido de que você vai num parque e você encontra muitos pais presentes levando seus filhos para o parque ou indo buscar ou deixar na escola. Foi outra diferença, digamos que cultural do Brasil. A gente vê que o Brasil ele é muito. Tem mudado, né? A gente não pode generalizar, mas a gente vê muito dessa presença dessa mãe que é a que leva no parque, se leva no parque, né? Porque dependendo da cidade do Brasil não tem muito parques. Que vai buscar na escola, que vai deixar na escola.
E aqui me chamou muito a atenção isso de ver essa figura masculina nesses ambientes em que no Brasil eu via muita figura feminina. O respeito, digamos, é uma palavra muito forte, mas a cidade, né, como tem vários países numa só cidade, muito plural, então você ser como você queira ser, você andar como você queira andar. Como eu falei, eu sou do Piauí, sou do Piauí, mas morava em Fortaleza, Ceará. E então você sair de qualquer maneira, se você sair de pijama lá, ou você sair de Havaiana, ou você sente que você é olhada de uma maneira diferente, né? Aqui sai né, do cabelo da cor que quer, preso como quer, sem maquiagem, não é julgada, talvez como normalmente a gente vê no Brasil. Então eu fui sentindo isso, assim, de que eu não tinha pessoas se metendo na minha vida também, né, assim, que talvez também foi... são várias diferenças. E eu acho que essas diferenças também têm a ver com o que eu fui escolhendo seguir aqui. Não acho que tem o melhor ou pior. Não acho que o Brasil seja pior ou melhor, que a Argentina seja pior ou melhor. É como você perguntou, né? Quais são essas diferenças? São formas de ser, né? Que é o que faz de cada sociedade e cultura singular. Sim. E agora que a gente já explorou um pouco mais sobre esse sentimento de vir para cá, da diferença cultural, esse passado, né? Vamos trazer um pouco para o agora. E eu queria te perguntar o que te motiva a seguir na Argentina? O que me motiva a seguir na Argentina inicialmente me motiva 2 filhos, né? Um que está prestes a nascer e um que já nasceu e que é argentino. Mas também eu ainda encontrar... eu ainda me senti bem aqui. Eu ainda me senti livre. Bom, aí a gente pode ir para o tema da liberdade, que é super complexa, né? Porque não tem a frase, a resposta, o que é liberdade, é muito complexa. Mas se eu for pensar na minha liberdade, no meu modo de ser livre, aqui em Buenos Aires, eu ainda encontro essa forma de ser livre, sem precisar de muito. Então eu ainda sigo escolhendo Buenos Aires por causa disso. Eu ainda consigo ver que está muito ligado a esse desejo, essa intensidade, né? A cidade, ela respira intensidade, e isso muitas vezes pode ser muito pesado e muito estressante, mas muitas vezes também pode dar muito pano para manga, de te fazer pensar, de refletir sobre algumas questões. Então, esse que show, mais uma vez, esse eu não sei o que não tenho como colocar em palavras, segue me fazendo permanecer em Buenos Aires, né? Essa América Latina também, que pulsa, que faz com que eu queira permanecer, além de ter feito raízes, né? Uma coisa que me veio na cabeça é que tu falou do que fechou, que tanto para vir e ficar e agora para continuar, é porque parece que abre um espaço para inventar, não? Sim, isso! Esse espaço para inventar, para construir, para pensar, para refletir, para voltar atrás, para seguir, né? E é esse do que show, até da psicanálise que eu vim também, né? Porque que show, né? O que é o sujeito? O show de sujeito, né? Também, assim. Então, dá para fazer muita coisa disso, né? Eu sigo achando que
Cada sujeito tem seu lugar no mundo. Tem pessoas que passam uma vida procurando. Tem pessoas que preferem não procurar e ficar ali, onde está, onde nasceu, onde ficou e bueno, a gente, né? E tem pessoas que encontram. E eu acho que eu encontrei meu lugar no mundo, mas isso não significa que seja eterno, como tudo na vida. Então, eu ainda sigo ficando porque eu acho que ainda tem esse que show que me motiva. E eu ia fazer uma pergunta que era qual a maior dificuldade em ser imigrante, mas antes ele respondeu muito antes que você não se sentiu assim indesejada na cidade, não, você talvez também por não ter criado expectativas, mas se você acha que tem algum ponto... Eu acho que tem uma dificuldade de ser imigrante, porque tu vai ser sempre imigrante. Por mais que eu tenha sido bem tratada, por mais que... E não achemos que foi 10 anos da minha vida sendo bem tratada. Eu tive, sim, momentos em que eu senti... Até hoje eu tenho momentos que eu sinto em que eles me colocam no lugar. Você não é daqui, né? E aí eu fico no meu lugar também, assim, porque eu tenho que saber respeitar também, que eles me respeitem, eu também respeite eles, acho que é uma via de mão dupla. Mas eu acho que esse é o mais difícil de ser imigrante, porque tu vai ser sempre imigrante. O pertencimento nunca vai ser 100%, e aí pertencer é tão importante para o sujeito, esse sentido de pertencimento é tão importante, né? Para uns é crucial, para outros não tanto, mas esse sentido de pertencimento é muito importante para a gente se sentir à vontade, né? Enfim. Então, eu acho que esse é o grande desafio do imigrante, encontrar esse pertencimento, saber lidar com esse pertencimento. É um grande desafio. Chega a época de Natal, de Ano Novo, né? E aí você olhar que tem uma vida a quilômetros de distância de você e que você escolheu não estar ali, né? E aí, qual é o custo dessa escolha, né? E por que você escolheu? Então, todos os anos eu também fico me perguntando isso, né? Porque também não é garantia se eu estivesse lá na minha cidade que eu estivesse vivendo, né? Então, eu lembro disso também. Eu falo, eu estaria lá no aniversário da minha sobrinha. Mas com que garantia que se eu estivesse lá em Teresina, em Fortaleza, eu também estaria vivendo o aniversário da minha sobrinha ou estaria feliz? Então, eu acho que esse é o grande desafio do imigrante, que ele está toda hora ali querendo pertencer, querendo entender esse pertencimento, como que ele pode pertencer a si primeiro para querer pertencer ao outro, enfim, acho que esse é o grande desafio, esse pertencimento, porque a sua raiz não está ali, sua raiz está em outro lugar. Então, agora que a gente conversou sobre as dificuldades de ser imigrante, com certeza, quando tem uma dificuldade na nossa vida, a gente acaba aprendendo alguma coisa com ela. Então, a pergunta é, qual o maior aprendizado que essa mudança, essa vinda para Buenos Aires, esses 10 anos aqui, te trouxeram? O grande aprendizado é o respeito. Comigo e com o outro. Eu acho que se não tem respeito, se a gente não aprende sobre respeito a si, né? Que vem muito desse amor próprio, da gente se perguntar e da gente se colocar no lugar do outro, né? E esse é o meu grande aprendizado, assim. Eu cheguei onde eu cheguei, nem sei onde é que eu cheguei, gente. Mas eu cheguei, eu sigo chegando porque eu lembro que eu tenho que respeitar ao outro
a mim, né, e aos tempos, né, de um país, de uma sociedade. Então, acho que esse é o grande aprendizado de estar habitando um país que eu escolhi para ser o meu, mas que não é o meu, e que eu sou estrangeira e que tem outras pessoas que sim pertencem aqui. É esse respeitar. Respeitar tempos, respeitar a si, respeitar o outro. E isso. Acho que é um grande aprendizado. Então, a última pergunta mais longa, antes da gente ir para uma outra dinâmica que eu vou te propor, é para você deixar uma frase ou algum sentimento, alguma coisa sua para quem está pensando em vir para Buenos Aires, para ser um morador de Buenos Aires, né? Uhum. Ou talvez uma dica que você dá para alguém que está começando a pensar nisso, entrar nessa jornada. A dica é estar aberto a viver. E acho que esse é eu sempre recomendei isso desde quando eu comecei a trabalhar com turismo. Eu sempre falava para os turistas, entenda que você é o de fora, né? Não são os outros. Você é que está vindo visitar. Acho que é muita antropologia também. Não tem como a gente entrar aqui na antropologia. Mas foi crucial, inclusive, eu fazer antropologia na faculdade. Isso me ensinou de eu posso ir para um campo diferente do meu, eu posso usufruir desse campo, mas eu posso também, eu posso não, eu tenho que respeitar as regras e o movimento daquilo, né? Eu não posso ir para impor. Ah, porque no meu país é assim. Ah, porque eu sou brasileiro e eu funciono assim, né? Essa arrogância eu deixaria guardado numa caixinha, bem fechadinha, se você quer viver realmente uma cidade, seja Buenos Aires ou qualquer outra cidade. Guarda a arrogância e vai com o coração assim livre, com vontade de aprender, com sede de viver algo novo. Seja para surpreender, seja para se decepcionar, mas sem garantias. Ótimo, uma boa dica para quem está vindo. E agora a gente vai para uma outra dinâmica mais rapidinha. Pensei em falar algumas palavras e você me responder com uma, duas, aquele bate-bola, né? Tá. O famoso. O ping-pong O famoso. ping-pong, esse jogo rápido. Coisas que vêm à tua cabeça, certo? Tá. Beleza? Vamos começar. Um lugar. Avenida Correntes. Um restaurante. Ai, gente, isso é muito difícil pra mim. É muito difícil pra mim um restaurante. Pois é. É muito, porque primeiro que eu quase não repito restaurante. Mas pode ser um que tu visitou por último. E aí eu gosto muito de conhecer vários, e aí depende muito do meu humor. Mas então, de hoje. De hoje, pode falar. Aí o de hoje, tá aí, uma empanada que eu comi. Adoro essa experiência. Que não é empanada, no Brasil se chama esfirra. Eu almocei umas esfirras árabes, que elas ficam ali pelo centro, Montevidéu e Viamonte, o cruzamento das ruas. E é um lugar bem pequenininho, só tem uma mesa para tu sentar, então normalmente tu compra e leva. Eu não vou lembrar o nome, eu já sei só de cabeça, sabe? Eu sei indo já de cabeça. Gostoso, barato e delicioso. E quem já atende é um árabe. Nem sei bem a nacionalidade dele, mas eu acredito que ele seja árabe. Dessa região. E aí normalmente ele tá falando no telefone. E normalmente ele tá falando no telefone com a língua dele. Então eu adoro isso. Chega. E aí ele não me entende muito bem, eu não entendo ele muito bem. Somos dois imigrantes aí. Pronto, isso é genial. Aí eu acho isso genial. Aí hoje mesmo eu sentei, né, eu normalmente compro e levo.
Hoje ele perguntou se eu queria ficar para comer lá. E aí eu sentei, comi lá, e ele falando no telefone. E eu sem entender nada. E eu sendo uma brasileira ali também. E a gente e é isso, a gente tá vivendo. Eu acho que ele tá há anos aqui, porque há anos existe esse local. Então pronto, fica aí uma dica de experiência e comida gostosa para quem gosta de esfirra de carne e esfirra de queijo de ricota. Montevidéu e Viamonte. O nome eu vou ficar devendo depois, qualquer coisa, coloca aí. Pergunta nos comentários e eu falo o nome. Uma palavra ou expressão. Que ser show. Adoro, que ser show. Um dia. Lunes. Eu já fiz um drink. Gente, já fiz curso de bartender, tá? Aqui. E aí, no final do curso, você tinha que fazer um drink. E você tinha que colocar o nome no drink. E aí, eu fiz esse drink. E eu coloquei o nome dele de Lunes. Então, assim, dia da semana, Lunes. Capricorniana, Lunes, né? Começa a semana. Mas Lunes foi um dos dias mais divertidos que eu vivi em Buenos Aires. Em 10 anos de Buenos Aires, essa história fica só para os amigos íntimos. Mas foi um dia super divertido. E aí é isso, Lunes. Esse dia da lua. Uma praça. Uma praça, La Plaza de los Perros. Eu morei lá perto, mas enfim, aí também outras histórias, mas significado, a Plaza de los Perros. Sim. Depois a gente faz um quadro só histórias da história. Depois pode ser, vou pensar no caso de vocês. Um vinho. Não, Perigoso. É Mas pode muito ser uma perigoso. Uma uva torrontés. A uva autóctona da Argentina. Malbec pode ser mais gostoso? Pode, mas a gente vai pro que é autóctono, porque é da terra. Torrontés é uma delícia. Uma sobremesa. Flan caseiro? Pode ser. Pode ser um flan caseiro? Não sei, é gostoso. Porque alfajor não é sobremesa, né? Sorvete. Gente, não, sorvete. Pronto, desculpa. Tira o flan caseiro, pode ser sorvete de flan. Sorvete de flan? É sorvete de flan. Mas o sorvete, pronto, é a melhor sobremesa. Se você vir para Buenos Aires, não provar o sorvete de Buenos Aires, você não veio para Buenos Aires. E por último, pra gente encerrar, uma saudade. Uma saudade. Praia. Água de coco. Caranguejo. Várias. Meus amigos. É uma saudade que a gente mata aí uma vez ao ano. Quer deixar algum recado final? E o meu recado é que vocês possam surfar as melhores ondas na vida de vocês. E que é isso, às vezes vai cair, levanta, vem outra onda e pega ela e se diverte enquanto estiver em cima da prancha. Faz, né, desse momento o que for possível para curtir. É isso. E venham para Buenos Aires, a gente vai estar aqui. O Ondas Buenas, o De Buenas também, para contribuir da melhor forma na experiência de viver uma cidade. E uma cidade super importante para a América Latina, né? Que é o que a gente estava falando. Obrigada. Obrigada, muito obrigada.